Saudações fraternais, queridos e amados irmãos e irmãs. Eu sou vosso irmão Araújo, o proclamador da religião de Deus Uno, Eutagnose. Este é o canal Eutagnose, canal de divulgação do livro luminoso e da Eutagnose, que é uma ciência espiritual de vida, de amor e de justiça. E o livro luminoso é a mensagem de Deus Uno, o Criador de todas as coisas, para a nossa época. Esta é a sublimação e a corroboração de todas as mensagens e livros revelados anteriores. Sabemos que as outras revelações vieram em época em que a humanidade estava no seu processo evolutivo mais baixo, de forma que houve a necessidade de se condensar esse conhecimento, esta sabedoria, e fazer esta nova revelação, esse ajuste, para que a mensagem de Deus pudesse ser compreendida na sua forma mais sublime, na sua totalidade, livre de tendencionismo e das influências humanas. Meus queridos, hoje, o vídeo de hoje é mais sobre uma pergunta, mais um dos nossos visitantes do site perguntou sobre o que eu penso dos judeus. Em primeiro lugar, eu vou responder não o que eu penso dos judeus, porque o meu pensamento é o pensamento da eutagnose, porque eu sou um eutagnóstico, logo eu sigo o que está e acredito no que está escrito no livro luminoso. Então, a visão que eu tenho é a visão da eutagnose, a visão do livro luminoso. As pessoas hoje em dia, principalmente os evangélicos, por eles estarem no caminho da perdição, da obscuridade e do mal, no domínio total de Yaldabaoth, presos à ilusão de Yaldabaoth, por serem adoradores de Yaldabaoth, por eles estarem perdidos no mar de corrupção de Yaldabaoth, que é Shaitan, o maldito, que é o inimigo de todas as criaturas, não de Deus, porque Deus é tão poderoso que ele não tem inimigo, ele não tem concorrente. Mas o inimigo é de nossas almas, da criação. Bem, e as pessoas que estão vivendo esse cristianismo corrompido por Roma, eles estão perdidos e mal informados, portanto, eles não conhecem o que é Israel. Então, é meu dever orientar as pessoas para o caminho do sendeiro da retidão, para o caminho da luz, para o caminho da verdade. Então, o que nós pensamos sobre Israel? Aí o Eutagnose segue o livro luminoso. O livro luminoso diz, e é muito claro e muito enfático em seus posicionamentos, que aquele povo hebreu, em primeiro lugar, Abraão não era judeu, nem era hebreu. Abraão era só um camponês, um pastor. Filho de politeístas, Os pais de Abraão adoravam umas centenas, talvez até mais de deuses, que eles chamavam de deuses, que nada mais eram do que gênios, entidades da natureza. E após todo aquele processo, que não é exatamente como está na Bíblia, porque a Bíblia é um livro de muitas histórias ilustrativas, de muitas coisas que não aconteceram, mas que foram narrados de forma romanceada para que ficasse incutido na mente das pessoas, como historinhas, mais ilustrativo. Mas aí chegou até nós. E infelizmente, devido ao processo de corrupção do Estado romano, do Império Romano, acabou sendo predominante. Mas vamos lá. Israel passou a ter uma identidade, que é a família, os descendentes do povo, dos netos, bisnetos de Abraão, quando eles entraram no Egito, após eles cometerem aquele crime horrível de matar o próprio irmão. Primeiro, o Ló, irmão de Abraão, era um corrupto, Ele estuprou as filhas e depois o texto bíblico ainda faz parecer que a culpa é delas, não é dele. Como se elas tivessem embriagado o pai para ter relações sexuais com ele, para deixar descendência para ele. Isso é um absurdo, Isso não se justifica, e homem nenhum, em sã consciência, teria ereção com suas próprias filhas. Se Ló teve isso, é porque... Oh, meu Deus. Calma, gatinho. Aqui.
Se Ló teve isso é porque ele era um homem pervertido, estuprou as filhas, né? Cometeu esse crime terrível. Mas os personagens bíblicos, a maioria deles cometeram crimes horrendos, né? O rei Davi mandou matar o próprio amigo Urias para ficar com a esposa dele. Matou milhares de pessoas. Todos eles cometeram, quase todos eles, né? Cometeram crimes hediondos, porque isso é da natureza humana. E então, o que ocorre? Quando os israelitas ainda não eram já como israelitas, porque já eram filhos de Jacó, Jacó já tinha feito aquele pacto, suposto pacto com Deus, na época chamado Yaldabaoth, que essa sigla Yaldabaoth, segundo o livro luminoso, já é um nome composto de letras de outras entidades que eram adoradas como Deus, ou vistas como tal, que deram origem a esse nome Yod-Heh-Vav-Heh, certo? Então, eles entraram após os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó, cometerem o ato corrupto e criminoso de vender o próprio irmão como escravo, certo, para o Egito. Desenvolve aquela história, eles acabam entrando no Egito também. E com o passar do tempo, eles aumentam em número lá no Egito, e morre José, e por aí vai. Perdão. Com o passar de aproximadamente, segundo lá as historinhas da Bíblia, 300 anos, Deus levanta Moisés, né? Isso é confirmado no livro luminoso. Moisés é um enviado de Deus. Deus Uno levanta Moisés para proteger o povo dele da escravidão, do sufoco, do trabalho forçado. Eles não eram escravos, eles trabalhavam muito, mas não eram escravos. E é claro que aquela história das 10 pragas, aquele é tudo muito exagero, essas coisas não aconteceram dessa forma, tá? E Deus tivesse matado os primogênitos do Egito para libertar o povo de Israel, Deus seria mais um criminoso, porque um inocente, uma criança, não tem culpa pelos pais, tá bom? Deus não fez isso. Se tivesse feito, ele não seria Deus, seria o diabo, certo? Que estaria guiando o povo de Israel, que não é de se duvidar, porque eles são muito ruins. Dando continuidade, eles saíram do Egito e, segundo a Taná e a Torá, Deus supostamente prometeu a eles uma terra prometida que emana leite e mel. Mas o livro luminoso diz que isso não é terra. Que esta terra que emana leite e mel é igual a este paraíso que é prometido às pessoas hoje em dia, o céu, a cidade celeste. Isso não existe. Isso são alegorias. Portanto, a terra que emana leite e mel, a Canaã prometida a eles, hebreus, ao Moisés, não é a terra dos palestinos, que eles roubaram, certo? Ali é um crime, eles roubaram, invadiram. E depois era uma coisa mais da mente, do coração, era um reino que eles tinham que encontrar dentro deles. E a lei de Moisés era somente os 10 mandamentos. Somente os 10 mandamentos foram revelados. Não matarás, não roubarás e tal. No entanto, ao chegar quando eles chegaram nas montanhas que ficam próximos a Canaã, né? No Monte Sinai e aquelas outras montanhas próximas ali, Moisés, após 40 anos, eles vivendo no deserto e negociando como ciganos, né, fazendo negócio, levando vantagem, e Moisés acabou morrendo, certo? E após Moisés morrer, Josué, filho de Num, assumiu a liderança, né, desse bando, né, desse grupo de pessoas que viviam pelo meio do mundo, né, como ciganos. E Josué era corrompido, era um criminoso. Porque Josué era maligno, Josué tinha uma mentalidade criminosa, terrível. Josué armou as pessoas, esqueceram completamente os 10 mandamentos e a parte que diz não matarás e passaram e não roubarás. E está escrito lá no texto de vocês, do Torá e do Taná, que ele mandou espias entrarem na terra dos cananeus para ver o que tinha lá, e os caras trouxeram cachos de uvas, trouxeram os animais. Isso é roubo. Então eles romperam não roubarás. E em seguida eles começaram a matar as pessoas para roubar a terra delas. Então eles
violaram o não matarás das 10 leis de Moisés. Aí a lei de Moisés já foi para as cucuia. E aí eles criaram outros textos, outras coisas que justificassem os crimes hediondos que eles cometeram naquelas terras, matando as pessoas para roubar o que elas tinham. Conforme a invasão de Jericó, quando eles mataram centenas de milhares de pessoas para roubar as terras, as casas e as propriedades privadas daquelas pessoas. Era um bando de ladrão. Criminosos horríveis, horrendos. Os sanguinários, né? Eles eram assim. Então, este povo horrível se estabeleceu na terra dos palestinos desde aquele tempo, certo? E ficaram lá. E conforme eles se desenvolveram, manteram um conflito, os palestinos mais dos filisteus, que são os palestinos originais, né? Um dos povos da Canaã antiga, resistiram até hoje. E resistem ainda, né? A essa invasão hedionda e criminosa. Então, o povo hebreu se desenvolveu ali, né? Essa família desse pessoal, e prosperou e tiveram grandes reis, dentre os quais Deus até inspirou alguns deles, como o rei Salomão. Era um rei justo, era um rei bondoso, que até fez a paz com todos os vizinhos para construir o templo que Davi, que já era um criminoso, queria fazer. Mas Davi também amava a Deus, mas cometeu muitos pecados terríveis, né? Se Deus perdoou ele ou não, isso aí não cabe a nós julgar. Isso é entre ele e o Criador de todas as coisas. Porém, Salomão foi um grande rei também. Rei Salomão era um homem muito bondoso e justo. E fez a paz, tentou consertar o que seus pais haviam errado e tentou fazer a paz com os povos da região da Palestina. E depois de Salomão vieram muitos reis de Israel, uns mais ruins, outros piores, né? Porque eles são divididos entre ruins, piores e horríveis, né? Não tem como classificar algum deles como totalmente bom, é impossível. Primeiro, eles não têm terra, estão invadidos, né? Aí, dando continuidade, quando Roma depois teve o domínio dos gregos naquela região, né? Alexandre o Grande varreu o mundo com seu grito de guerra. E após Alexandre o Grande falecer, e ainda morreu bem jovem, supostamente envenenado, Alexandre o Grande morrendo, os generais dele dividiram as terras que pertenceram a Alexandre, né? O grande império grego foi esfacelado e dividido em reinos pequenos, que eram os Antíocos. Aí teve vários Antíocos, né, que governaram a Palestina e tiveram conflitos terríveis contra os hebreus. Mas entre esses hebreus, eles se dividiram. Os hebreus eles eram divididos em várias facções. Eu não estou falando judeus, porque judeus é só uma das 12 tribos de Israel. Os judeus são a tribo de Judá, então não pode classificar todo um povo por uma das tribos. Eles são hebreus, né? Judeus é só os das 12 tribos. Dando continuidade, esses criminosos, eles ficaram naquela terra e eles cometiam muitos crimes, eles eram irascíveis e revoltosos, e eles causaram muito problema para os impérios gregos, porque os gregos é um povo mais cultural, é um povo inteligente, que estudava, e eles não aceitam isso. Por serem fanáticos religiosos, eles eram irascíveis e temerosos, terríveis, violentos. Então eles não se deram com os gregos. Após muitas batalhas, o Judas Macabeu veio e lutou pelos hebreus. Nesse período se separou os judeus do templo, né, no final desse período do Judas Macabeu, que foram os essênios, um grupo pequeno que se refugiou nas montanhas, e eles guardaram a verdadeira lei de Moisés, os princípios monoteístas da tradição hebraica. Foram os essênios que guardaram esses princípios da forma mais tradicional possível. E eles se refugiaram nas montanhas e criaram comunidades ao longo do mar da Galileia, né, nas montanhas em volta, ali nas encostas terrestres, né. Fizeram as comunidades que eram, por sinal, comunistas. Comunistas significa que eles viviam em comunidade comum, que todo mundo trabalhava e eles comiam junto, cozinhavam junto, a roça era junto, eles plantavam junto, faziam tudo e tudo era dividido entre eles. Então é uma sociedade comunista, perfeito?
onde Jesus viria a conviver com eles futuramente. Então eles eram os verdadeiros guardiões da aliança sagrada, né, da tradição hebraica. Aqueles judeus que permaneceram ligados ao templo, que se dividiram em saduceus, fariseus e zelotas e etc., sicários que eram assassinos, né, terroristas, essas pessoas eram a corrupção do Estado judeu, do Estado hebraico. E essa corrupção se estendeu pelo mundo até hoje. Os essênios já deixaram de existir, mas os judeus corruptos, violentos e criminosos e bandidos ainda estão espalhados pelo mundo e causando muito mal. Inclusive você que está vendo esse vídeo agora é vítima deles, porque você foi convencido de que eles são bons, mesmo vendo eles derramar mares e oceanos de sangue. Dando continuidade, esse processo ficou, essas guerras entre os gregos e hebreus, até que veio Roma e tomou toda aquela parte, aquela região. No período romano, os judeus tiveram algumas revoltas, mas logo foram sufocados. Mas eles ficaram na esperança de que o Mashiach fosse um criminoso igual a eles e que viesse erguer a espada e montar um exército igual Judas Macabeu fez e lutar contra Roma, né, para se impor pela força. Mas era impossível ganhar de Roma naquele tempo. Então eles ficaram nessas revoltas, nesses várias coisas. Foi no tempo em que Yeshua apareceu, por volta do ano 7 do que é contado como era cristã. Yeshua nasceu naquela região, que é um anjo luminescente que veio e entrou em Maria durante a concepção. Maria não é virgem, não existe nada disso, tá? Maria, ela teve relações sexuais com um rapaz, que não é citado o nome, não há necessidade, e ela ficou gestante. Durante a concepção, esta concepção, o espírito de Yeshua entrou nela. Por que que diz a Bíblia e a palavra sagrada, o Evangelho Taognóstico, de que Deus colocou ali, o Espírito Santo colocou o que foi gerado é do Espírito Santo? Porque toda alma humana é gerada do Espírito Santo, portanto, todos nós somos filhos de Deus, assim como Yeshua. Tá certo? Ele não é especial porque foi gerado do Espírito Santo. Todo ser humano, todo ser vivo, os gatos, os ratos, os cachorros, os tatus, todo bicho, todo animal, todo ser vivente, até os vermezinhos lá, quando há a concepção, é o Espírito Santo que coloca a alma deles lá. Certo? Então todo ser vivo, ele é filho de Deus. Entendeu? E desta feita o Yeshua nasceu, se tornou sábio e foi estudar com os essênios. Os pais de Yeshua viviam na Galileia e tinham contato direto com a comunidade essênia. Isso é o livro luminoso que diz, tá? Isso é a revelação. O Yeshua e o seu primo João Batista foram estudar na comunidade, porque era comum as crianças da Galileia irem para lá e não virem para o templo, porque o templo de Jerusalém, por ser um local de corrupção do infame Estado criminoso, maligno de Israel, tradicional, eles só davam estudo para quem era rico. Os judeus mais ricos tinham acesso ao templo, os filhos estudaram nas melhores escolas, como José de Arimateia, e o infame fariseu Saulo de Tarso estudaram com Gamaliel, né, porque eles eram privilegiados. Então, as pessoas mais pobres, como a família de Maria, que depois ela casou com o viúvo José, quando ela estava gestante, porque os pais tinham medo dela ser apedrejada, que a lei de Moisés mandava, a lei supostamente atribuída a Moisés, né, mas criada pelos humanos, mandava apedrejar. Então eles foram casar, os pais fizeram ela casar com o viúvo José, né, que é o pai adotivo de Yeshua. E quando Yeshua nasceu, ele já tinha irmãos do primeiro casamento do pai deles, né, o José, com outra esposa anterior que havia falecido, por isso que ele era viúvo. E esses irmãos de Yeshua, um deles é Tiago. Tem até o Evangelho Apócrifo de São Tiago. Nós não canonizamos, mas existe. Então Yeshua foi estudar com os essênios. Foi lá que ele adquiriu todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o preparo
para que ele exercesse o seu ministério messiânico. Desceu das montanhas lá para exercer ministério profético o José, o João Batista e o Yeshua. Só que o João Batista imediatamente foi liquidado pelo Herodes, né? A história nós sabemos, aquela história é real. Está no livro luminoso. E o Yeshua ficou exercendo por ali, com muito cuidado, com mais cautela, né? Fugindo, se refugiando no deserto, se escondendo nas montanhas. Aparecia em público, depois saía. Ele teve mais cuidado, porque ele viu que o negócio era pesado, né? Que judeu não se brinca. Os hebreus, eles são assassinos, criminosos frios e hediondos, né? Eles matam por qualquer coisa, porque a vida não tem valor para eles. São pessoas sanguinárias, eles estão... Em cada um daquelas pessoas tem um demônio terrível que domina eles, que é uma larva, um filho de Yaldabaoth, o inimigo da alma humana. Por isso que eles são violentos desde sempre. Então eles tentaram já eliminar o Yeshua também, o que acabou acontecendo depois. Eles crucificaram ele tentando o matar, mas há controvérsias, né? Porque o livro luminoso conta outra história, né, referente a isso aí. É preciso ler o livro luminoso para ter acesso a esse conhecimento do que realmente aconteceu com o Yeshua. E o povo hebreu viveu ali até o ano 70, 75, após a vinda do Yeshua, né? O nascimento de Yeshua. Aproximadamente por volta do ano 70, 75, teve a grande revolta, né, dos judeus, dos hebreus, e o imperador romano mandou o general Tito eliminá-los, né, e expulsar os remanescentes da terra dali, porque eles eram uma desgraça, eles causavam muito problema. E arrumaram um problema para os essênios, né, que os essênios nem queriam lutar mais, mas aí, embora os essênios também eram inimigos dos romanos, mas eles queriam viver em paz lá nas montanhas, porque eles já eram inimigos dos próprios hebreus. Os próprios hebreus queriam matar os essênios. Eles viviam escondidos, que é a comunidade de onde Jesus, o Yeshua, se preparou e estudou. Então, quando os romanos invadiram aquela região, após os judeus já tinham sofrido 2 deportações, essa seria a diáspora, né? Que é a expulsão definitiva, né? A derrota imposta por Roma ao exército, à resistência hebraica, e os remanescentes foram expulsos. Foi quando eles foram embora para a Europa. Foi o que Roma fez. Veio e eliminou eles, e a última resistência foi na fortaleza de Massada. Eles cometeram um suicídio. E acabou-se o Império de Israel, acabou-se o Reino de Israel, acabou-se para sempre o Israel bíblico ali, pelo amor de Deus, não confunda. Esse Israel criminoso, assassino de hoje em dia, sionista, maldito e amaldiçoado, que está na perdição e estão no inferno, todos eles, não é o Israel bíblico. Se você pensa isso, você é uma pessoa ignorante, que precisa de tratamento, e é psicológico mesmo, não é mais de estudo não, aí já é, porque a verdade é muito clara. Se você continuar acreditando que esse Israel sionista, assassino, maldito, amaldiçoado é o Israel bíblico, você precisa de tratamento psicológico, não é de estudo, certo? Então, esse Israel aí foi para a Europa, e lá eles se misturaram com os europeus e perderam se misturaram com eles. Eles nunca foram povo santo e escolhido, né? Abraão fez um pacto com o Deus Uno lá, de servir a ele e ser fiel a ele. Isso não significa que eles sejam especiais. Por eles se auto-intitularem povo de Deus, não anula a possibilidade de a humanidade ser o povo de Deus. A humanidade toda é povo de Deus. Tudo que há na terra, tudo que tem fôlego de vida, é de Deus. Você é muito ignorante de achar que existe um povo escolhido. Deus seria um tremendo um filho da PQP se ele escolhesse um povo para ele. Isso não seria Deus, gente. Vocês são muito burros, pelo amor de Deus. Entendeu? Não existe povo escolhido. O povo de Deus é toda a humanidade. Todos os seres viventes são de Deus. Todas as flores, todas as abelhas, todos os insetos, desse e de outros planetas em mundos distantes. Tudo é de Deus. Entendeu? Acabem com esse negócio de povo de Deus. Deixa de ser estúpido e ignorante. Eu não tenho nem paciência de falar com vocês que pensam assim. Vocês são muito estúpidos, burros e ignorantes. Se vocês pensam que existe um povo escolhido de Deus. Não existe isso, rapaz. Entendeu? Deixa de ser ignorante. Nem a classe sacerdotal era hebraica. Até os sacerdotes deles eram levitas. Certo?
E os sacerdotes judeus do templo estavam tudo corrompidos no tempo de Jesus, estavam ladrões igual esses que tem na televisão aqui no Brasil, roubando as pessoas, pedindo dízimo e cobrando até do coentro, do endro. Jesus desceu a lenha neles. Jesus criticou essas pessoas o tempo todo. Entendeu? E hoje em dia vocês estão defendendo a mesma coisa. Vocês são ignorantes, rapaz. Vocês precisam estudar para se libertar dessa vida. Então, o que ocorre? É isso. O povo hebreu se perdeu na Europa, né? Se misturaram com outros povos. Passou-se 2000 anos. E agora, por volta do século XVII, um outro criminoso, um nazista, chamado Dr. Heuss, veio criar um movimento chamado sionismo, né, que é um movimento criminoso, terrorista, que colocaram na cabeça doentia deles de que eles são um povo especial, branco e perfeito, e que a humanidade toda tem que ser eliminada para que eles possam prosperar. E eles usaram a sensibilidade da humanidade após a Segunda Guerra Mundial. Morreu bilhões de pessoas. Só a Rússia perdeu 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, mas só importa para os historiadores os 6 milhões de judeus que morreram. Então eles inventaram de criar esse Estado sionista e convenceram a ONU, porque eles têm dinheiro, né? São os donos do sistema financeiro, do SWIFT, e criaram o Estado de Israel, o falso Estado de Israel, que não é verdadeiro, ele é falso. E vieram criar isso aonde? Na terra dos palestinos. Então é uma segunda invasão da Palestina que aconteceu. Não existe o Estado sionista de Israel, é uma invasão. Então não existe mais povo judeu, não existe mais povo hebreu original. O que tem é corrupção, é só corrupção. Era isso que Jesus combatia. Se você diz que é seguidor de Jesus e defende essa casta maligna e esse Estado falso de Israel, você está perdido, meu amigo. Né? Você está distante da verdade. Entendeu? Então é isso que eu penso do povo de Israel antigo e do falso povo de Israel atual. Tem bons judeus? Tem. Tem judeus verdadeiros ainda, praticantes da religião hebraica? Tem. São minúsculos. Talvez 1 em cada 1000. A maioria está na corrupção, desde o tempo de Jesus. Desde o tempo de Yeshua, certo? Então não defenda eles, porque ao defender eles você se torna igual. E se tornando igual, você também está no inferno. Esta é que é a verdade. E não há nada que você possa fazer para contrariá-la. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que a paz e a bênção de Deus Uno esteja conosco.